Olá, olá para você, internauta do mundo inteiro. Está no ar o programa Ajuda Emocional, um programa que este ano vai completar 10 anos de existência, sempre trazendo informações e apontando caminhos para que você possa resolver os seus problemas. O programa de hoje é Políticas Sociais e Autoestima do Cidadão. Eu estou aqui com um convidado muito especial, Luiz Bósio, que é economista, ele trabalha com marketing, empresário, enfim, ele faz uma série de coisas, ativista social também, e ele está aqui hoje para nós falarmos um pouquinho sobre políticas sociais. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, nós vamos discorrer bastante ao longo do programa. Você tem alguma dúvida? Por favor, participe, envie a sua dúvida ao vivo, que nós estamos aqui prontos para responder a sua dúvida. Então, participe, este é o programa Ajuda Emocional e vamos falar sobre políticas sociais. Olá, querido Luiz Bósio, muito obrigada por você ter aceito o meu convite e estar aqui conosco. É uma honra tê-lo no nosso programa. Olga, é uma honra muito grande estar com você e poder participar junto às pessoas que lhe acompanham semanalmente de um assunto tão profícuo e tão necessário à formação de sociedades e formação familiar, que são as políticas sociais. Eu estou muito honrado com o convite e espero que a nossa participação seja adequada às expectativas dos seus participantes e cooperadores. Nossa, eu que fico muito feliz com a sua presença aqui. Vamos começar logo. Então, você tem alguma dúvida? Por favor, escreva aí a sua dúvida. A primeira pergunta é a pergunta básica: o que são políticas sociais, afinal? As políticas sociais são todas as que são colocadas, no caso do Brasil, no artigo 5º, terceiro, quarto e quinto da Constituição Federal, e que formam a base de vida de um indivíduo, né? Que é a segurança, a moradia, a saúde, a educação e renda. Todas as demais iniciativas de sociedade que trabalham o melhoramento da sociedade com o objetivo de ter um indivíduo socialmente inserido para formar um coletivo de bem-estar, são políticas sociais também, no entanto, acessórias, como o melhor tratamento do meio ambiente, a justiça, o transporte, a assistência social e outros temas que fazem parte do nosso dia a dia. As garantias de leis trabalhistas, né, também são políticas sociais. O que diferencia, às vezes, e eu sou muito perguntado sobre isso, de uma política social de uma política pública. Na realidade, não há diferença na aplicabilidade dessas políticas quando o indivíduo necessita se valer delas para melhorar a sua condição de bem-estar. A política social é empreendimento da sociedade com garantia constitucional, cujos governos deverão dar aos cidadãos a segurança de que tudo isso pode se implementar para o seu melhoramento de vida e o desenvolvimento da sociedade. Esta garantia, ela é intrínseca à própria maneira de viver, de se comportar de uma sociedade. A política pública é a aplicação da política social com base naquilo que o governo apregoa, fornecendo elementos de aplicabilidade desta política a favor da sociedade, com recursos públicos. Então, o governo amealha esses recursos públicos através de impostos, de taxas, de arrecadações, e aplica esses recursos através de orçamentos federal, no caso do Brasil, federal, estadual e municipal, desde que esta aplicabilidade esteja inserido nas leis de diretrizes orçamentárias, as LDOs, e a partir dali distribuído no orçamento público para aplicar a favor da sociedade. No fundo,
É isto apenas que diferencia a política pública da política social. Cabe à sociedade a escolha, né? Porque hoje nós temos essa imensa dificuldade na aplicabilidade dessas políticas? Primeiro, nós vamos falar em seguida, faltam muitos recursos financeiros suficientes para melhorar a vida dos brasileiros. E, num outro momento, talvez a falta de empreendedorismo social e uma melhor autoestima familiar e de grupo para a sustentação dessas políticas a favor do indivíduo. O que seria o empreendimento social, o empreendedorismo social? A vontade de melhorar de vida, né, de nos desvencilharmos destas questões de direitos, de garantias de direitos com falta de deveres. Olga. Isso é uma coisa muito difícil. A sociedade brasileira, eu ia trazer um quadro aqui, mas posso depois passar com o maior prazer a quem está nos assistindo, um quadro comparativo da ONU, que em 2001, numa das assembleias, foi apresentado uma comparação entre sociedades, a sociedade nórdica, a sociedade latina e a sociedade asiática, com as diferenças de performance e de expectativas de vida dessas sociedades. A sociedade latina, da qual nós fazemos parte, é uma sociedade que vive de perdões, onde tudo aquilo que é possível de se fazer é possível de se fazer e se perdoa. Não há muita responsabilidade de ação na sociedade latina. A decorrência disso é quase que uma fatalidade econômica. Se uma pessoa erra e é perdoada e lhes dá, sim, à sociedade e à própria legislação a garantia da recuperação e do refazimento, e ela erra continuamente, ela não produz. E isso esfacela o núcleo, primeiro, a autoestima do indivíduo. Com certeza. Depois, o núcleo familiar. Porque o indivíduo sem autoestima, sem responsabilidade para com a família e sua descendência, ele não terá, de forma contínua, responsabilidade de grupo, que é o que forma a sociedade. Então, isso muda completamente a formação de uma sociedade que pode se evoluir a partir do seu empreendedorismo, do querer fazer, do querer realizar, da vontade de ter um futuro pleno, com garantias de direitos, sim, mas também com garantia de renda, né? Daquele que hoje não pensa dessa forma e vai exigir do governo a garantia desses direitos, quando o governo, muitas vezes, por N razões, e principalmente de razões econômicas e fiscais, um documento chamado Lei de Responsabilidade Fiscal, a famosa Lei 101, de 2001, que impede que os governos gastem mais do que arrecadam, fazendo com que, nos orçamentos, principalmente dos municípios, com falta de arrecadação, esses recursos pouco advenham a favor das sociedades formadas. O resultado, o desconforto disso é que nós temos hoje no Brasil uma sociedade com pelo menos 1/3, ou pouco mais de 1/3 da nossa sociedade, com uma fragilidade de renda terrível, vivendo a menos até que um salário mínimo, né? Então, é algo assim, eu não vou dizer desestimulante, que a gente que está no meio dessa sociedade de baixa renda procure estimulá-los a ser indivíduos cada vez melhores, mais nutritivos, mais expoentes para valorizar aquilo que fazem, aquilo que produzem, dando uma parte de contribuição ao seu grupo social. É difícil. Nós procuramos, Olga, no nosso trabalho, não nos valermos das ações de governo. Não porque vão dar em nada, mas porque o fruto do nosso empreendedorismo individual, ele é importante neste parcelamento de nos refazermos a cada dia para angariarmos algo melhor no futuro. Então, é
é uma análise que, em economia, a gente faz muito, procurando respostas para apresentarmos propostas. As respostas existem. A gente faz uma análise até primária de todo o nosso conjunto social e das expectativas individuais, nós vamos encontrar esses temas de relevância que nos esfacelam. As propostas, nós precisamos refazer o homem, precisamos refazer a família, recriar a autoestima para encontrar respostas mais adequadas a que vivamos melhor. É uma coisa que eu sempre coloco aqui, né, que o ser humano sem autoestima, ele não consegue nada na vida, né? E uma sociedade precisa de cidadãos com boa autoestima. E a autoestima do brasileiro, de uma forma geral, ela é muito baixa ainda, o que talvez colabore para que cada um olhe para o seu próprio umbigo, onde as pessoas não tenham esse senso de coletividade, de preocupação com o ambiente que eles estão inseridos, com a sociedade no seu entorno. Seria isso? Sim, é mais ou menos isso. Mais ou menos não, é profundamente isso. Veja, quando nós falamos que em nacionalismo, né, brasileiro, imediatamente há um caminho que conduz à dualidade, se você é contra ou a favor de governo, se você é contra ou a favor de partidos políticos que estão no governo, se você é direita ou esquerda, se você é a favor de partido A ou partido B, faltando um sentimento nesse sentido de melhor análise, e não é salvo melhor análise, é por falta de melhor análise, sim, de honrar mais o país em que vivemos. Não importa se o governo não deu certo e se algo não funcionou bem a nosso favor, em todo o período nosso de existência nas fronteiras do nosso Brasil. O que falta, numa visão muito pragmática, como economista e um ativista social que sou, é um amor próprio, primeiro, a nós brasileiros e, num segundo momento, ao país que nos guarnece. Se algo não vai bem, a gente procura mudar. E mudar significa não aproveitarmos apenas um período eleitoral para promover as mudanças. Essas mudanças, elas têm que ocorrer diariamente. Exato. E é muito importante isso, né? Porque o que eu observo, a pessoa se preocupa com a casa dela. Então, se ela tem um lixo na porta da casa dela, ela joga na porta do vizinho. Como eu vi agora há pouco vindo para cá, na esquina da minha casa, um monte de lixo jogado. Eu falei, olha que interessante. As pessoas jogam o lixo em qualquer lugar, não há o respeito pela porta do vizinho, pela porta do outro. As pessoas perderam esse senso, né, de respeito ao próximo, porque aquilo que eu não quero para mim, eu não vou fazer para o outro. E se nós vivemos dentro do coletivo, como é que nós podemos conviver com pessoas assim? É a mesma coisa com relação ao barulho. Então, as pessoas costumam ouvir música em alto volume, colocam o carro na rua com aquele som alto, sem respeitar o próximo. E aí o que acontece? Nós acabamos virando inimigos dos nossos vizinhos. E isso não é coletividade, pelo contrário, é todos nós querendo trabalhar para que nós tenhamos segurança, para que nós tenhamos educação, para que nós tenhamos um mundo melhor e possamos conviver bem em sociedade. Sim, um aspecto que também se deve salientar é quando a gente fala em autoestima, nos passa a impressão de que é possível fazer isso de forma fácil. Não, não é. Não é, não é. A autoestima, ela passa pela religiosidade, ela passa por um conteúdo emocional muito forte. Não dá para nós compararmos aquele que, mesmo recebendo uma pequena renda, né, tem o conforto de chegar no final do dia em casa, ou mesmo na saída do trabalho, se reunir com os amigos para tomar uma cerveja, um drink, um happy hour, e ali extravasar, para não chegar em casa e descarregar nos filhos e descarregar na esposa, que cuida dos filhos, que cuida da descendência, né? Não dá para comparar este com aquele que
na mesma condição, com família, está desempregado, está em busca de emprego. Este está com a vida muito mais fracionada do que aquele que trabalha. Também não é possível comparar pessoas que podem perfeitamente produzir pelos meios que adquiriram, com estudos, com curso superior ou curso médio, que trabalham, que têm renda, com aquele que, mesmo nessa condição, tem dificuldade de locomoção em função dos próprios, da própria geografia do ambiente onde vive. E eu me refiro aí às pessoas com mobilidade reduzida, que são os idosos, muitos deles aposentados, que ganham um salário pelo LOAS, que é da Lei Orgânica da Assistência Social, que é um salário mínimo ou menos até, né? Um salário mínimo. Eles têm uma vida muito fragmentada. Pessoas com deficiência, cuja renda média é R$ 804, dados aí de 2 anos do IBGE, contra uma estrutura de custo familiar que passa de R$ 5.000. Sim. Né? É difícil para esse núcleo social se desenvolver. No entanto, eles vivem com uma alegria, com uma esperança, com uma crença religiosa de fazer inveja àquele que muito tem. Eu me refiro a um outro grupo, na afrodescendência dos que vivem na periferia das nossas cidades, que, mesmo com todos os meios de transporte disponíveis, preferem criar nichos, guetos, pequenas comunidades, para que ali eles possam se colocar mais adequadamente com os seus iguais, sem se misturarem com aqueles que os vão diferenciar no miolo dos centros urbanos ou dos centros sociais. Me refiro à população de periferia, onde milito bastante, dos grupos LGBTs, pobres, muitos deles, que trabalham em salões de beleza, sendo manicure, cabeleireiros, às vezes atendentes de bar, e que vivem em guetos, porque se misturarem aqueles com maiores posses, eles se tornarão diferenciados. Eles próprios, pela sua condição social e de renda, se diferenciam. Então, nós temos a nossa obrigação, primeiro como seres humanos, aliás, como está bem escrito num documento chamado O Contrato Natural, do Michel Serran, que é bastante diferente do contrato social do Rousseau. Está bem escrito ali que os grupos de maior fragilidade, eles devem ser compensados de alguma maneira e estimulados por aqueles que têm menor fragilidade para serem incluídos na sociedade e ali, juntos, em vida compartilhada, o que é muito difícil, porque esse entendimento é algo muito complicado, tentar refazer a sociedade onde vive. Não é fácil, isto criam-se ali implementos iniciais para fazer tudo funcionar e às vezes não funciona, né? E aí vem a democracia, que tenta ser o nó de tudo isto, para que estes grupos possam funcionar adequadamente. É muito complicado, mas nós não podemos deixar de tentar. Mas existiria uma possibilidade desses grupos todos interagirem entre si no social, ou nós estamos formando várias e várias sociedades diferentes dentro, por exemplo, de uma grande cidade como São Paulo? Olha, nas políticas sociais, há uma série de elementos para deixar esses grupos mais à vontade, e eu penso sempre na renda. Eu acho que o dinheiro é importante, sim. Não faço aqui nenhum comentário desairoso àqueles que dizem que o dinheiro não é necessário, que não traz a felicidade. A gente vê, tem obras escritas a respeito disso, mas ele é necessário, sim. No mundo todo, não há ainda algo que tenha sido melhor adequado à sociedade do que o capital. É possível que, no momento seguinte, nós nem mais necessitemos dele, desde que compreendamos que as nossas necessidades, as necessidades do outro que está conosco, não necessitam do capital. Mas quando um necessita e este capital torna
um indivíduo diferenciado do outro, ele passa a ser necessário, sim, como um componente social de vulto. Mas as políticas sociais permitem, hoje, as que estão à disposição, que grupos de renda minoritária possam se inserir melhor na sociedade, nem que sejam em pequenas individualidades, né? Então, cito a cultura, por exemplo, que é um caminho fantástico através do teatro, do cinema, da poesia, da literatura, da música, né? A assistência social, quando não de submissão, mas de orientação e educação, e aí existem inúmeros grupos de assistência que fazem com que estes grupos sociais minoritários possam se exponenciar mais. Hoje, nós temos, através de legislação já no Brasil, mas criado pelas 17 orientações, né, dos Objetivos de Sustentabilidade da ONU, que é a economia solidária. A economia solidária é algo muito parecido com o que se fazia no passado, em pequenos grupos, onde, aliás, isso nas sociedades nórdicas se destaca muito bem. Pequenos grupos produzem para si, criando uma economia hegemônica. Então, um necessita do outro. Aquele que produz necessita de quem consome, e o que consome necessita do produto que é produzido por um terceiro, e isto faz com que o regime de compartilhamento de vida, em pequenas sociedades, em grandes sociedades, isso é mais difícil, os torne mais serenos, mais seguros, porque sabendo que não lhes vai faltar o necessário no dia seguinte, eles estão seguros para produzir hoje. Isso é importantíssimo. Melhora a autoestima e faz com que estas sociedades possam se educar mais facilmente, por compreensão e, óbvio, por compartilhamento de vida. Muito bem. Você está vendo o programa Ajuda Emocional. Esse é um programa voltado para apontar caminhos para você resolver os seus problemas. E hoje estamos aqui com o nosso convidado muito especial, Luiz Bosio, economista, falando um pouco sobre políticas sociais. E eu gostaria de colocar um pouco, que você explicitasse um pouco melhor como seriam essas políticas com as pessoas com deficiência. Numa cidade como São Paulo, em grandes cidades, né, a pessoa com deficiência de locomoção ou com deficiência visual, como que ela consegue ter uma vida calma, tranquila? Como ela pode circular pela cidade se nós temos calçadas horríveis? Enfim, como é que a gente pode melhorar essas políticas sociais para essas pessoas com deficiência? Bem, você está tocando num ponto agora que é de grande atuação, né? No caso da mobilidade, onde você especifica a pessoa com deficiência que deve se locomover na cidade, isso faz parte de um grupo de pessoas com deficiência que tem mobilidade reduzida. Do grupo de pessoas com deficiência, nós temos inúmeras diferenciações daquelas pessoas que são ditas pessoas normais. Eu uso sempre como exemplo a figura do homem virtuviano. O homem perfeito, que ficou muito famoso a partir do desenho de Leonardo da Vinci. Esse é um modelo que ele é o ponto zero nas questões de mobilidade e desenvolvimento de indivíduo perante a sociedade. E está certo Da Vinci quando, ao criar aquela figura do homem perfeito, dizia que talvez fosse o homem virtuviano a expectativa de Deus. Acontece, Olga, que a sociedade, a própria vida, ela é composta de experiências, de elementos que se tornam experiências individuais, experiências sociais. O grupo de pessoas com deficiência, do qual faz parte o grupo
de pessoas com deficiência com mobilidade reduzida que necessitam de calçadas adequadas para se locomoverem, que necessitam de calçadas com orientação tátil para a pessoa com deficiência visual se locomover, que necessita de placas com uma boa orientação visual para a pessoa com deficiência auditiva poder interagir com a sociedade, né? Essa cidade que a gente pensa ser ou pensa existir como um modelo do mundo ainda não existe. São Paulo tem um exemplo forte, que é a Avenida Paulista, na questão de mobilidade, onde tudo isso que eu aqui fiz referência está lá. Mas na periferia da cidade, por conta da geografia, por conta até da fragilidade de orçamento da cidade, nós temos calçadas que são imprestáveis para trânsito de pessoas sem mobilidade reduzida, quanto mais com mobilidade reduzida. Então, calçadas com largura de 18 centímetros ou menos, às vezes sem calçado, calçadas sem calçamento, calçadas sem a mínima estrutura de caminhar. No entanto, as pessoas com deficiência são mágicas na criação, às vezes transitam por esses elementos urbanos de maneira melhor do que nós que podemos caminhar. Dão um jeito. Hoje, para as pessoas com deficiência, felizmente, existem equipamentos mais adequados de locomoção, como as cadeiras de rodas motorizadas. A pessoa com deficiência visual tem na sua antena uma bolinha, né? Algumas até com um sensor que determina obstáculos, basta que levante, se existe um obstáculo à frente, apita. Então, hoje está muito mais fácil a locomoção de pessoas assim. No entanto, a maioria de São Paulo hoje tem perto de 1.200.000, 1.300.000 pessoas com deficiência, entre deficiência física, intelectual, visual, auditiva, né? O estado de São Paulo, 6 milhões e pouco, quase 7 milhões de pessoas nessas condições, elas ainda carecem de uma melhor renda, de uma melhor estrutura de viver em equipamentos oriundos de programas sociais, como Minha Casa Minha Vida, cuja área ofertada para que essas pessoas possam comprar ali uma unidade habitacional é de 54 metros, né? 59 com área coletiva. É muito pouco para uma família onde tem uma pessoa com deficiência, às vezes com uma fragilidade de comportamental muito grande, viver num espaço assim. E tem espaços antes disso, no programa Minha Casa Minha Vida 1, da qual nós participamos numa época em que eu fazia parte de governo, o espaço era de 39 metros. Então, felizmente, na cidade de São Paulo, a Câmara de Vereadores aprovou um programa aumentando para 12 metros sobre a área ofertada pelo governo federal. Então, isso melhorou um pouco a condição de vida da pessoa com deficiência. Mas ainda é preciso atentar que uma cidade como São Paulo, com 460 anos, ela está muito à frente da maioria das cidades da Europa, na questão da acessibilidade, mas falta muito. Você tem toda a razão quando fala das calçadas da cidade de São Paulo, que agora, recentemente, os últimos administradores reformaram alguns quilômetros de calçadas, mas não é suficiente. Existem planos no entorno das estações de metrô, no entorno dos hospitais, no entorno dos próprios públicos, que as calçadas precisam ser modernizadas e estão sendo feitas de acordo com um programa orçamentado. Mas ainda falta muito. Na periferia, nós não temos isso e deveríamos ter um olhar mais forte para a periferia das grandes cidades, porque é lá que estão as maiores necessidades de implantação de política social. E os governos atuais, eles se preocupam com essa política social para a periferia? Ou você percebe que conforme o tempo passa,
essa preocupação diminui, aumenta, continua igual? Os governos têm se preocupado, especificamente na questão da assistência social. Nós temos documentos da ONU de 1988 para cá, trazendo um olhar mais forte às sociedades que vivem numa condição de maior fragilidade. Então, óbvio, são documentos internacionais, eles não atendem apenas o Brasil, mas a Organização Mundial da Saúde conseguiu, de certa maneira, dar uma assistência melhor aos povos mais pobres no mundo todo. Especificamente no Brasil, é uma situação que vem gradativamente melhorando a partir de 92, a partir da ECO 92 do Rio de Janeiro, onde ali se produziu compêndios com um olhar mais urbano, permitindo que os governos pudessem atuar junto com a sociedade para o melhoramento da condição de vida nos centros urbanos. Então, envolveram pessoas com deficiência, envolveram as pessoas com maior fragilidade de renda, e isso vem melhorando. Desligou? Vamos ver aqui. Pegou o som? Bom, desculpem. Mas isto vem melhorando gradativamente. Eu penso que sim, deixa eu ver, melhorou. Penso sim que os governos dos últimos anos, eles têm se preocupado, junto com a sociedade, de melhorar a condição de vida social de grupos, para que nós tenhamos no futuro uma sociedade sem emblemas de que esta está compreendida, colocado num determinado ponto da cidade e ali não vai se desenvolver. E a outra teve uma atenção maior e vai se desenvolver melhor do que aqui ficou. Então, quando eu falo em vida compartilhada, desse documento produzido pelo Michel Cherret, que é o contrato natural, onde todos nós devemos observar que, se nós nos abandonarmos, nós não vamos ter uma sociedade futura adequada. Esses indivíduos e as sociedades devem exigir dos governos aquilo que pensam ser o melhor para o seu melhoramento de vida. Então, nos últimos anos, nós tivemos uma aderência muito forte de governos no campo da ciência social, no campo da saúde, né? Nós temos aí, volta e meia, planos que falam maravilhas do SUS, que talvez considerado por alguns, né, o melhor plano de saúde do mundo. Quem necessita do SUS como nós e que usa muito o SUS sabe o valor que é o Sistema Único de Saúde no Brasil. Mas falta muito, né? O SUS vem de um plano federal, passa por estados, dali se distribui para os municípios e tem a aplicação nos municípios, e a partir da regionalização dessas verbas nas regiões municipais, ela é distribuída para atendimento à saúde da população. No passado, não era assim. Então, ficava trancado por um sistema burocrático. Hoje, está muito mais fácil esse tipo de acesso. No entanto, falta muito. Nós não podemos pensar que, na condição que hoje vivemos, é a condição adequada de viver. Não, falta muito. Nós precisamos de um conforto habitacional, nós precisamos de segurança, nós precisamos não viver esses extremos que os programas de saúde, às vezes, investem na sociedade, depois praticamente, ou dá a impressão que desistem de investir na saúde da sociedade. E volta e meia nós temos aí essas epidemias de dengue, de chikungunya, de febre amarela, sei lá, sarampo, coisas que nós imaginávamos já erradicadas na nossa sociedade. E isso tudo produto a partir do mau tratamento do meio ambiente, com o que você falou, o acúmulo de lixo na porta do vizinho, o acúmulo de lixo nas ruas. Isso vai desenvolvendo
um processo de abandono social, nós chamamos isso de mistanásia, né? Que é o abandono em si mesmo. A sociedade, olha, deixa tudo como está porque alguém vai fazer. Então, acaba que tudo isso, que são conquistas no passado, podem se perder num determinado momento. Mas os governos têm atuado muito fortemente na recuperação da sociedade, sim. Principalmente os últimos governos. Uma coisa que você colocou que me chamou a atenção é essa coisa do deixa estar, deixa acontecer. Sempre esperar que alguém venha resolver, que alguém... o governo faz, o vizinho faz, alguém recolhe o lixo. Ou seja, sempre jogar a responsabilidade para o outro. Quando, na verdade, todos nós deveríamos ter essa responsabilidade, não é? É verdade. Quando Adam Smith escreveu A Riqueza das Nações, em 1786, ele tomou por base os estudos de François Quesnay, na França. E o Quesnay, ele desenvolveu a teoria do laissez-fairismo. Então, deixa estar. Isso tudo se resolve. E não era assim. Logo em seguida, um outro economista, chamado Thomas Malthus, trabalhou muito diferente daquilo que Smith apregoava na Riqueza das Nações, porque a Riqueza das Nações é a produtividade humana colocada a serviço da sociedade e dada a ela um valor, mensurando um valor. O Malthus dizia que quanto mais essa sociedade crescesse, ficaria mais difícil atuar a favor do indivíduo que produz. Então ele definiu, né, não um programa, mas um estudo para sociedades menores, melhor administradas em si mesmo, que é essa sociedade de vida compartilhada, que existe hoje nos países nórdicos, na Suécia, Dinamarca, na Finlândia. Por que eles estão em primeiro lugar nas questões de vida compartilhada e de plena economia, de melhoramento de vida? Não são países riquíssimos, são países de economia estável, de vida perene, onde, aquilo que coloquei, Olga, existe a segurança do não faltar. E essa segurança, sabendo que não vai faltar no dia seguinte o que comer, o que vestir, o que calçar, e como se divertir, e como tratar da sua saúde, a pessoa produz, parece que com um magnetismo melhor, com mais honradez, com mais dinamismo, com mais humor, e faz com que essa sociedade, com economia circular, passe a ter um desenvolvimento fantástico. Eu cito como exemplo dessas sociedades aqui no Brasil, as economias de minifúndio em Santa Catarina. Não são no oeste de Santa Catarina. Isso para nós é um grande exemplo. Não são sociedades ricas, mas têm uma economia e uma vida perene. Nada lhes falta. Não tem muito, mas tem o suficiente para viver. Talvez seja esse o futuro da sociedade brasileira. Eu gostaria muito que fosse assim, mas até lá nós precisamos trabalhar muito. Há muito caminho pela frente, né? Infelizmente, o nosso programa está chegando ao final. É importante que você entenda que se você quer um futuro melhor, você precisa fazer a sua parte também. Você também precisa melhorar a sua autoestima, você precisa respeitar o próximo, o seu vizinho, conviver, entender os problemas da sua cidade, da sua região, para que você possa ter um futuro melhor para você, para os seus e para todos no seu entorno. E eu gostaria muito que você fizesse as suas considerações finais nesse final de programa e já passo a agradecer muito a sua presença. Foi uma aula maravilhosa que nós tivemos aqui e que vale a pena você rever novamente no site da UpTV. Obrigado, Olga, obrigado, amigos. É sempre muito bom nós podermos dirigir algumas palavras de alento a pessoas desejosas de mudanças, né? Todos nós somos desejosos de mudanças. Eu não posso admitir que uma pessoa se contente com nada, uma pessoa que se contente todo dia ter que sair de casa para procurar um emprego ou mesmo participar de algumas organizações para destruir a sociedade não construindo nada. Não dá para aceitar que
existam ainda possibilidades de que isso possa acontecer. No entanto, é assim. Então, não é uma mensagem, não é conselho, é apenas um comentário. Ao acordar pela manhã, você que nos assiste, olhe-se no espelho. Pergunte-se a si mesmo se você está satisfeito consigo mesmo, com a sua vida, com a vida que você compartilha com a família, com os filhos, com a esposa, com o esposo, com os amigos, com a namorada, com os pais, com as mães. Se você está satisfeito, muito bem. Vá em frente, saia de casa para o trabalho, produza e sinta-se à vontade para, no final do dia, alegremente compartilhar todas essas conquistas com os amigos. Mas se não está satisfeito, analise e veja onde pode mudar a sua vida para melhorar a si próprio e a vida daqueles que estão compartilhando com você. Se não for assim, melhor é não existir. Falo com toda franqueza. É preciso que haja uma retonificação no indivíduo que faz parte da sociedade brasileira para a sociedade melhorar. É preciso que haja uma vontade de refazer o seu procedimento de vida, não agredindo, não ofendendo, permitindo que outros possam criar e existir junto com você de forma democrática, de forma plena e principalmente com muita alegria. Eu espero que alguma mensagem tenha ficado, Olga. Eu agradeço muito e estou à disposição. Você é amiga de muitos anos, compartilha da nossa vida num regime político-social bastante forte e estou à sua disposição e agradeço novamente a vocês por esses momentos em que, para mim, foi um prazer muito grande estar aqui. Obrigado. Com certeza você voltará outras vezes. Esse é o programa Ajuda Emocional. Eu sou Olga Tessari, psicóloga. Você tem algum tema interessante que você gostaria que nós conversássemos aqui? Escreve lá no meu site www.olgatessari.com. Você pode entrar em contato comigo, fazer sugestões, fazer críticas, comentar sobre o programa de hoje e procurar caminhos para que você possa resolver os seus problemas, porque é o que eu sempre digo aqui nesse programa. Se você não está feliz, você precisa ir atrás dessa felicidade. Se você não está satisfeito com a sua sociedade, haja para que se torne uma sociedade melhor. Muito obrigada pela sua participação. Eu fico muito feliz de apresentar esse programa e até o próximo programa. Você quer saber o que vai passar? Qual vai ser o tema do próximo programa? Entra lá no meu site, cadastre-se nas redes sociais, @olgatessari, que você ficará sabendo de primeira mão. Um grande abraço para vocês e até o próximo programa. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação.